A cada 6 segundos, uma pessoa morre no mundo de AVC, que é o acidente vascular cerebral. Desde 2022, que no Brasil a principal causa de morte são os acidentes vascular cerebral. Resultado que só no primeiro semestre de 2022 foram mais de 56 mil brasileiros. E de lá para cá, esses casos só têm aumentado. O Hospital de Emergência do Agreste está fazendo uma campanha antecedendo o 29 de outubro, que é o dia do AVC. E a gente vai conversar a partir de agora com a médica intensivista Guarcira Almeida, coordenadora justamente da medicina que trata dessa particularidade no Hospital de Emergência do Agreste aqui na cidade de Arapiraca. Doutora, coordenar um núcleo como esse não é fácil, e falar de uma doença que mais mata no nosso país já há quase 2 anos, tem que ter conscientização da população. Com certeza, amigo. E é uma grande dádiva, né? A gente ter a unidade do Agreste hoje, o Hospital Daniel Rulli, com esse serviço que está funcionando há 2 anos, né? E a gente teve um índice de atendimento do AVC no estado, com o programa do estado AVC das Sinais, a mais de 300%. Enquanto antes de 2021 a gente tratava 12 AVCs por ano, a gente tem uma média desses 2 anos de AVC, 338 pessoas foram beneficiadas pelo tratamento de trombose em todo o estado. Então, assim, é impressionante o quanto faz bem. E por que é importante? Porque o AVC é aquela doença silenciosa que ela deixa muitas sequelas e o paciente totalmente acamado, né? E são uma doença cerebrovascular que a prevenção é cuidados básicos, com a pressão arterial e com diabetes e com a avaliação periódica dos seus exames, tá? Por isso que, devido, como você falou assertivamente, a mortalidade aumentou estupidamente no último ano. A gente está tendo mais casos de morte por AVC do que por infarto, por incrível que pareça. E também a morbidade está sendo cada vez em pessoas mais novas, inclusive crianças, adolescentes, crianças da pré-escolar. Então, essa preocupação o Ministério da Saúde teve esse ano para essa divulgação ser ampla. E o lema é: juntos somos maior que o AVC. Porque juntos conseguimos prevenir, porque juntos conseguimos comunicar e conscientizar a população sobre essa doença. Foi constatante para a gente, foi assim, surpreendente como esse contato que a gente está fazendo corpo a corpo, como muitas pessoas são leigas sobre o assunto ainda. Apesar de saber o que é o derrame, ninguém sabe o que causa o derrame, né? E essa ação que estamos fazendo hoje é para a promoção de saúde e com certeza vamos ter um impacto mais diante nessa prevenção dessa doença. E diante de toda essa mortalidade por conta do AVC, quais os principais passos, por exemplo, os 5 ou 6 primeiros passos para que a pessoa se cuide? Um dos principais passos é isso, é entender e conhecer o que é o sintoma de AVC, né? O segundo passo, que seria, a gente tem uma sigla que a gente chama de SAMU, que seria sorrir. Se você sorrir, a boca ficar desviada, você é um sinal de AVC. Você pede para levantar os braços para lhe abraçar. Se não conseguir, também é um sinal de AVC. Se você conseguir assoviar ou cantarolar qualquer música e não conseguir, é outro sinal. E o U é de urgência, que é ligar 192 para o SAMU para ser resgatado o mais breve possível. E a prevenção é cuidar da pressão, que foi hipertenso, mas quem não for, verificar. Diabetes também, manter regulada, fazer exames periódicos e fazer atividade física, né? Que a gente acha que a atividade física é o corre-corre do dia a dia, mas não. Então, tem que parar 2 ou 3 vezes na semana para fazer no mínimo 30 minutos de caminhada ao ar livre. Isso já ativa a circulação e diminui o risco. Após a implantação do núcleo do AVC no Hospital de Emergência do Agreste, o quanto isso acelerou e logicamente tem salvado vidas de pessoas que antes teriam que percorrer uma distância maior, por exemplo, para buscar essa especialidade na capital? Como eu te falei, é um percentual de mais de 300%, né? A gente teve um atendimento aqui, né, na unidade de emergência nesses 2 anos, de 786 pacientes que foram atendidos de AVC, de vários tipos de AVC, o isquêmico, o hemorrágico. Todos esses pacientes chegaram bem mais cedo para a gente, bem mais breves, do que chegaria na capital. A gente tem um tempo limítrofe, desde o início até a gente conseguir fazer o tratamento que a gente chama de trombolítico, que são 4 horas, né? Então, você imagina o paciente estar no sertão, Delmiro Gouveia, e conseguir chegar em 4 horas na capital.
não conseguiria, não consegue. É tanto que a gente não conseguia ter um número tão expressivo há 3 anos atrás, que seriam 12 a 20 AVCs tratados por ano, e hoje a gente tem cerca de 380. Então, assim, é estúpida a discrepância do atendimento e também, além de, quando não se consegue tratar, se consegue cuidar mais cedo e diminuir as sequelas. Porque um paciente sequelado numa casa não é só uma pessoa a menos, são uma família totalmente envolvida e com a despesa de ter um paciente acamado dentro de casa. Muito bem, conversamos então com a médica intensivista Guacira Almeida, falando desta data importante, que é o 29 de outubro, Dia Mundial do AVC, essa doença que acomete milhares e milhares de pessoas todos os anos, mundo afora, e que cada vez mais você cuidando da sua atividade física, cuidando da sua saúde, lógico, vai ter uma melhor qualidade de vida e evitar ao máximo ser acometido por um AVC, já que entre 4 pessoas, pelo menos uma terá um AVC ao longo da vida. Então a prevenção, lógico que é a palavra de ordem. Eu retorno aos estúdios.